Hoje eu vou falar de uma poeta, que é a poeta Micaela Schmadel, a nossa querida Mick, entre os amigos. Bem, a Micaela, ela publicou 3 livros até agora, que foi Coração Cansado, Quênia e Paisagens Inclinadas. A poesia da Micaela é uma poesia que prima, a meu ver, por uma certa linguagem, a princípio eu diria telegráfica, concisa, telegráfica, substantiva, direta. E que, claro, faz referência, por exemplo, nesse momento, a uma obra a poetas como, por exemplo, na geração modernista, Oswald de Andrade, ao próprio, numa geração dos anos 40, nascida nos anos 40, que é Francisco Alvim, que nasceu em 38, se não me engano, e mais recentemente, eu penso num poeta como Heitor Ferraz. Ela estaria dentro dessa linhagem, né? dessa linha dessa linha, a meu ver. Mas a poesia da Micaela, ela vai além disso. Ela tem elementos que vão além dessa conta. Primeiro, por quê? Porque a poesia dela não tem apenas referência com a literatura, e em especial com a poesia brasileira. Ela vai além, ela tem claras influências, assim, recortes, citações, indicações de poetas não brasileiros, portugueses, e também para além das fronteiras da literatura. Por exemplo, a importância que é um poeta, também poeta, mas mais conhecido no campo da música, que é Leonard Cohen, o poeta canadense Leonard Cohen. Tem uma importância enorme para ela. E eu acho que o Leonard Cohen, ele dá um gatilho para a gente entender, dá uma chave, melhor dizendo, para a gente entender o que é a poesia da Micaela. A poesia da Micaela é uma poesia no qual assim, e isso que eu acho que faz a grande diferença do que é um poeta em relação a outras formas de escritura, a outros gêneros, a outros tipos de escritores, é que um poeta, a gente se interessa também por esse eu lírico, por essa pessoa, né? Há sempre um confessionalismo por trás de toda a poesia. A gente sempre se interessa pelo universo, pelo menos para mim, eu me interesso pelo universo psíquico, a maneira de olhar aquela realidade, a maneira como as emoções estão grudadas na realidade por parte daquela pessoa e que se torna uma coisa única. E isso a Micaela tem de único. Não é apenas único no sentido teórico, formal, esperável, mas único enquanto experiência. É uma experiência, uma linguagem, de uma maneira de olhar única, né? E nova na língua portuguesa, eu acho. Ela tem uma ironia, ela é irônica? Mas é uma ironia que melancólica, típica de um olhar do pós-tudo, né? Por isso ela começa com um livro chamado Quênia, que começa dizendo exatamente o seguinte: ainda somos um homem ancestral agachado na savana do Quênia. E para terminar, eu queria fechar com um poema que eu acho que mais do que falar da poesia mais do que falar sobre a poesia da Micaela, seria citar um poema da Micaela que talvez dê conta, né, disso que eu estou falando. Disso que pelo menos eu percebo e noto na poesia dela. Que é assim, é um poema chamado Nascimento. Ver pela janela, não amanhã, se formando amarela e doce, mas a chegada de uma ideia estarrecedora. Depois, esquecê-la. Eu que agradeço o convite e leio Micaela, que vocês vão ter uma grata surpresa e uma experiência rica de mundo. Tá? Grande abraço.